iniciar nossa reunião de estudo desta manhã de sábado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 2 de dezembro, aqui na nossa Palmas, o tempo está um pouquinho fechado, parece que vai chover, mas é um clima gostoso. Que Deus abençoe a nossa manhã, que nós tenhamos uma manhã de estudos bastante produtivo, bastante profícuo. Nós aproveitemos bastante essas informações que o André Luiz nos traz para mudar a nossa forma de ver a vida, de nos comportar perante nós mesmos, né? O Orlando agora há pouco lembrou da gratidão a Deus, né? Que a gente possa ter alegria de viver e a gratidão a Deus pela oportunidade reencarnatória de aprendizado. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Peço a todos que se coloquem numa posição tranquila, confortável, que respirem profundamente, que nós possamos nos desligar um bocadinho do nosso nossas preocupações, né, de ordem material e nos ligar com o divino, esse divino que é em nós. E eu digo gratidão, Senhor, gratidão aos bons amigos espirituais, gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, André Luiz, por essas obras magníficas que nos levam à reflexão e ao conhecimento de nós mesmos. Que essas energias que nós geramos pela nossa vontade, a boa vontade de servir a causa do Mestre, possam ser encaminhadas àqueles que sofrem, aos espíritos em situação de sofrimento, de dor, de enfermidades, que nós possamos contribuir pela paz. Nosso mundo precisa de paz, que nós possamos começar a paz por nós mesmos. E digo, que a vossa paz, o vosso amor, Senhor Jesus, permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. A Rejane está se manifestando aqui no WhatsApp, dizendo que não está conseguindo entrar. Deve ser algum probleminha na internet dela. Bom dia, Rejane. Talvez você está com algum probleminha na sua internet, porque o pessoal já está aqui no ar. Dona Lalinha, Orlando, Adriano, Cristiano. Mas continua tentando. Vou mandar o link novamente. Talvez tenha a ver com essa questão do link. Bom dia. Muito bem. Então, na reunião passada, o que nós vimos mesmo? Era o capítulo 20. Capítulo 20. Não terminou o 20, né? Não terminou? Não, ficou no meio. Falta um pouco. O tempo não deu. Tá. Nós estávamos vendo sobre as defesas contra o mal. É isso? As defesas contra o mal. E hoje nós vamos ver o capítulo 21, que é Espíritos Dementados. Espíritos Dementados. Muito bem. Então, nós estávamos falando sobre as defesas que o local lá, aquela colônia, né? É uma colônia de passagem no mundo espiritual, onde os espíritos que estão indo em direção à crosta terrestre dão uma paradinha ali para recuperar as forças, para descansar. Então, ali nós tivemos algumas informações, né, sobre o Alfredo, que é o diretor, coordenador da colônia, e também da esposa dele, que não morava lá, que sempre visitava ele. E aí ele estava falando sobre as defesas que são necessárias, né? E falando os armamentos que usava, né? Que transmite energia, né, eletromagnética nos espíritos, e que causa
poderiam causar a impressão da morte. É um comentário assim intrigante para nós, né? Os espíritos que já estão mortos, né? Fisicamente, né? Do corpo físico, pode passar por essa situação de impressão de morte. Então eles recebiam, às vezes, descargas elétricas e eles poderiam sentir como se tivessem morrido também, né? E eu estava mostrando a necessidade, porque para desenvolver o trabalho ali, né, de recuperação, de apoio. Bom dia, Rejane, entrou, seja bem-vinda, conseguiu. Então, estamos falando sobre as defesas da colônia espiritual que eles estavam de passagem. E aí André Luiz fez até uma comparação interessante. Mas e a morte aqui na Terra? Não é também uma ilusão? Não é impressão? Na verdade, a gente não morre. A gente não muda de plano apenas. A morte é física, né? Do corpo físico. É uma impressão muito doída. E para os espíritos também é uma impressão muito doída. Para esses que estão lá nessa situação. Também é. É que a gente sempre olha pelo nosso prisma, né? Pelo nosso olhar. Então, aqueles espíritos que estão lá no plano espiritual e que tem essa ilusão da morte também, né? Que a morte não existe, é uma ilusão, tanto para eles quanto para nós, eles também sentem esse medo, né? O medo, a morte, ela causa em todos nós, né, na maioria pelo menos, quase que absoluta, o medo, né? E que nós estudamos nas obras fundamentais da doutrina espírita que esse medo, em determinados limites, ele é necessário para a nossa preservação, porque se nós não tivéssemos esse medo, a gente seria mais descuidado e arriscaria mais a vida, né? Então a morte... o medo ele é necessário dentro dos limites. E lá no plano espiritual, né, nós já estudamos também que o perispírito ele é uma cópia do corpo físico e que ele é estruturado pela mente, pela vontade do espírito. O nosso corpo físico aqui também, só que nós vamos estruturando ele, montando pelas nossas experiências, né? Pelas situações que nós passamos, daí que nós nascemos com determinadas condições físicas, em decorrência de ações que nós fizemos em encarnações passadas. Essas ações, elas imprimem uma marca no nosso corpo perispiritual e nós nascemos às vezes com algumas sequelas, algumas deficiências aqui e ali, em decorrência do que nós já vivenciamos. Então, o André Luiz, ele não tinha nenhum conhecimento, né, sobre espíritos, ele era uma pessoa que desde do nosso lar, agora que ele estava aprendendo sobre isso. Então, para ele, tudo era muito interessante, assim. Era tudo novidade, né? Então, nessa passagem aqui, então, uma das lições para nós é essa, né? Que a gente possa entender que a nossa morte física é uma ilusão. Nós ainda estamos presos, né, a esse apego que nós temos uns com os outros, e isso às vezes nos causa essa dor, essa impressão que nós vamos perder o outro, né? Muitos de nós usamos o termo perda, né? Perdi, né? Perdi meu filho, perdi minha esposa, perdi meu esposo, perdi meu pai, minha mãe. Na verdade, ninguém perde ninguém, né? E até porque ninguém é dono de ninguém. Nós somos todos filhos do nosso Pai, que é Deus. E estamos temporariamente nessa situação de encarnados. E às vezes, depois que desencarnamos, permanecemos juntos. E às vezes não, dependendo das nossas afinidades, da nossa necessidade.
Ela lembra aqui de uma história, né, da Índia, né, para ilustrar essa questão da defesa, que um monge estava caminhando e encontrou uma serpente, e a serpente quis atacar, né, o monge, na época que os animais falavam, e ele falou: "Não, mas minha irmã, né, por que você vai fazer isso, né, me atacar?" E aí ela falou: é da minha natureza, tem que atacar, né? Aí ele falou bem assim: "Não, você precisa ir pela bondade, né? Entender que não é esse o caminho." E aí a serpente então repensou, né, segundo a história, e começou então a ser melhor. Passou algum tempo, o monge de novo passou pela mesma região e novamente encontrou a serpente. E a serpente estava toda machucada, né, toda assustada, com medo. E ele perguntou para a serpente assim: "Mas o que aconteceu?" "Não, agora eu fiquei boazinha, ninguém mais me respeita, me atacam, me jogam pedra, me expulsam, me machucam." Ele falou: "Mas minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. Mas nessa questão aí houve um engano da sua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém e a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus." Né? Então, às vezes, o bem, para ele caminhar, para ele prosperar, ele precisa criar defesas contra o mal. E às vezes ele precisa agir de uma forma mais firme, senão o mal domina, né, e acaba trazendo grande prejuízo e o bem não avança. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes, emitindo teus silvos. Neste momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador, que fez uma longa pausa e concluiu: "Creio que a fábula dispensa comentário." Então, essa é a lição na questão das defesas, né? Sempre lembrando que não é apenas uma história, ela ilustra também o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Nós também precisamos construir as nossas defesas. Muito nos lembra sobre espíritos dementados, é o capítulo 21, espíritos dementados, capítulo 21 de Os Mensageiros. Vamos ver como é que está aqui. É isso. Espíritos dementados, esse é o nosso capítulo de hoje. Então eles estavam então observando a movimentação lá no campo, né, que eles estavam se mantiveram lá, né, não prosseguiram a viagem naquela mesma noite, seguindo a recomendação do Alfredo, e viram inúmeros servidores a trabalho, né? Então tinha muitas pessoas trabalhando, movimentavam-se carregadores sem conta, e carregando água, caldeirões de sopa, vasos com substância medicamentosa, enfim. Isso aqui ele ilustra para nós que o mundo espiritual não é tão diferente do nosso, né? Para esse entendimento que nós recebemos essas informações. O mundo espiritual ele tem muitas semelhanças com o nosso mundo aqui, né? Tem matéria, tem coisa física ali, né? Tem necessidades físicas e fisiológicas dos espíritos que lá estão. Ontem nós estávamos estudando sobre percepções e sensações dos espíritos. Na sexta-feira nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, o Orlando até daí estava presente. Então, Allan Kardec estava ilustrando essa questão, né, das sensações dos espíritos, né, como é que
os espíritos sentem. Então aqui nessa faixa vibratória desses espíritos que estão aqui no próximo à nossa Terra, à nossa crosta terrestre, eles guardam assim, bastante semelhança conosco, com a gente, encarnados, né? As necessidades deles são muito parecidas com a nossa. Ou a gente sempre fala assim, as necessidades deles são muito parecidas com a nossa. Na verdade, eu deveria inverter, né? As nossas necessidades são parecidas com a dele. Porque ele diz que nós somos uma cópia mal feita até do mundo espiritual, né? O mundo espiritual ela é mais ampliada, essa visão, né? da vida espiritual e tudo mais. Então, eles observaram, né, que a alguns passos dali, centenas de entidades, né, tinham muitas entidades ali reunidas, e que estavam assim, com um olhar assim, aqueles olhar vagueantes, assim, parece que meio perdido, rostos sombrios, parecia uma assembleia de loucos, em manicômio de amplas proporções. Nessa época, quando esse livro foi recebido, né, era muito comum os manicômios. Aqui ele cita os manicômios. Então, Alfredo recomendou que os espíritos que estavam ali, né, aqueles servidores, aconselhou a providência na questão do sopro curativo. Lembra que nós falamos do sopro curativo em capítulos anteriores também. E então eles utilizavam dessa técnica lá para poder auxiliar a esses espíritos. E sopro curativos, e nesses espíritos que estavam com esses ares assim, de louco, né? E os benfeitores então daquela colônia chamada Campo da Paz permaneciam ali para fazer o tratamento com os enfermos, melhores condições. Então aqueles que estavam ali próximos deles demonstrava assim estar um pouco mais recuperado, porque eles se movimentavam livremente, já conversavam, não tinham assim, demonstrando aquele desequilíbrio. Aí então ele se aproximou uma pessoa, um senhor, né, do Alfredo, que é o administrador. Então para eles era o responsável ali pelo local. E esse senhor já velhinho, de barbas bastante alvas, perguntou para o Alfredo qual o resultado do pedido que ele tinha feito. Eu fiz um pedido alguns dias atrás e até agora não tive resultado. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Veja a petição dele, né? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso mais perder tempo. Quando que eu volto para casa? Creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Eu tenho que retornar à minha família. Espero minha mulher e os filhos. Então veja a condição que esses espíritos estavam ali, né? Ô Shirley, bom dia, seja bem-vinda. Shirley chegou. Então, esses espíritos, eles não... Bom dia. Eles não estavam no seu juízo perfeito, né? Por isso que fala o título do capítulo, Espíritos Dementados. Então, esse senhorzinho aí, velhinho, né? Ele ainda estava lá no passado, quando encarnado, que ele era dono de terras, senhor de escravos, né? E que ele estava achando que tinha sido prejudicado, que o Alfredo era responsável de levar a solicitação a ele a quem de direito para atender, né? No caso, o imperador. Veja que ele ainda vivia na época do Império. E dizendo que a mulher dele estava esperando. Como é que Alfredo reagiu a isso, né? Como é que será que deveria ser? Não, você não está mais na Terra, você já morreu, já está aqui, né? Não tem que pensar nisso, né? Pensa nas coisas do espírito. Mas não, o que o Alfredo fez? Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção, veja bem,
atenção, né, ao velhinho. E respondeu como se estivesse tratando com uma pessoa de bom senso, com uma pessoa que não estivesse transtornada, né, demente, como ele estava. E disse a ele: sim, Malaquias, você reclama com razão, mas a sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu para que você fosse aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Olha, deu uma pista aqui, né, que ele estava viajando, né, que ele não estava muito dentro do juízo perfeito, mas com muito cuidado, assim, com muito tato, com muita sutileza que ele conversou, né, com ele para não tirar ele fora daquela situação de ilusão que ele estava vivendo. Temos alguma coisa mais a fazer, né? Então, desviar a atenção daquela situação das questões materiais, que ele ainda estava pegado, preso, e vamos pensar em outras coisas. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiro a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Aí o velhinho, né, com a autoridade moral que o Alfredo tem, porque no plano espiritual, assim como no plano físico, tudo gira em torno das energias, né? Então, a pessoa que tem uma autoridade moral, como o Alfredo já tinha ali, perante aquelas pessoas, gozava de uma respeitabilidade. As pessoas ouviam ele com atenção. Então o velho sorriu como o doente, apoiado na firmeza e no otimismo do médico, né? Quando a gente procura o médico, né, a gente procura confiar no médico, né? O médico fala: não, vai sarar, vai tá tudo certo. A gente tranquiliza, serena. Então ele tranquilizou. Reconheço que as vossas observações, aí o velhinho dizendo para ele: eu reconheço que as suas observações são justas, mas e os meus filhos? Eles não se movem sem mim, são preguiçosos e necessitam da minha presença. E ele continuou doutrinando sutilmente o pobre velhinho, dizendo assim: entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos, olha uma outra lição aqui. Além do mais, seus filhos são também responsáveis. E se forem ociosos, responderão pelos males que criaram em torno de si mesmos. Cada um que responde pelas suas próprias ações, suas atitudes, né? Então, os nossos filhos são nossos filhos, né? Estão sob nossos cuidados, mas eles são responsáveis pelos atos deles. Pois agora é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Aí o velhinho sorriu confortado e ele ia falar mais alguma coisa, mas antes que ele falasse, já uma outra pessoa se aproximou. Então esse é o primeiro caso de um espírito demente. Aqueles que trabalham em trabalhos mediúnicos, né, o Orlando mesmo, que está aqui presente, tem bastante experiência nessas situações, né? Muitos espíritos se comunicam e estão vivendo numa outra época. Então, às vezes, não é mesmo? E como é que a gente conversa com esses espíritos? Como é que a gente pode falar com eles, né? Qual que é a maneira mais caridosa, mais fraterna, mais amorosa de se falar com eles, né? Chegar lá e falar: olha, está tudo... vocês precisam... Tá perdido, você já morreu, você já morreu essa vida. Será que é esse o caminho? Não, não é. Então, veja que esse livro aqui, né, ele é de 1900 na época da Segunda Guerra, né, 1941, 39, né? Ele foi recebido 2, 3 anos, né? E
Nessa época, então, era uma orientação para os chamados doutrinadores, né, dos trabalhos mediúnicos, que hoje nós usamos outro termo, mas que a lição, a orientação continua valendo. Né? Como é que a gente deve se comportar numa conversa com os espíritos. O velhinho, né, esse que estava querendo retomar as suas seu Malaquias, agora achei o nome dele aqui. Seu Malaquias, que queria retomar suas obrigações enquanto encarnado. E falando como é que uma pessoa que está conversando com o espírito, né, que está nessa ilusão, está nessa faixa vibratória, deve conversar. E assim também entre nós aqui, né? A nossa comunicação entre encarnados, sempre usada a caridade, né? Tem pessoas que elas estão realmente, às vezes, presas a determinadas ideias, a determinadas ideologias, que se, dependendo da forma como a gente se pronuncia e fala, a gente magoa, a gente fere, né, o outro. Então a gente precisa, essa recomendação ela vale para as nossas comunicações de uma forma geral, né? Usar do bom senso, da caridade, né, do amor, da fraternidade para com o próximo, né? Nós não usamos disso com as crianças, por exemplo, fantasiamos, às vezes entramos na fantasia delas, né? Conversamos com elas de uma forma diferente, né? A gente se faz de bobo. Minha neta aqui, às vezes, ela vem e pergunta alguma coisa e eu faço de conta que eu não sei, que ela sabe mais que eu, e daí ela fica toda esperta me ensinando coisas. Vai procurar a terra do Saci Pererê. Então a gente entra nessa fantasia. Por quê? Porque é uma forma, né, de a gente se aproximar do outro, né, de a gente estar ao lado do outro, né? Às vezes a nossa arrogância, a gente quer se colocar na posição de doutor, de ensinar, de humilhar até o outro, né? Falando, e não é esse o caminho. E a pessoa às vezes está com uma dor tão profunda, né? No caso do velhinho ali, né? A perda dessa fortuna dele, que é uma ilusão, uma coisa sem importância aos olhos do mundo espiritual, né? Do entesourar e tesouros ao céu, mas para ele era importante. Então a gente às vezes precisa respeitar essa necessidade do outro, para que aos pouquinhos ele vá se recuperando. Algum comentário mais ou vamos para o próximo caso? Muito bem. O caso número 2. Então o senhor se aproximou também do Alfredo, enquanto ele estava conversando com Malaquias, interrompeu até a conversa e falou: e a solução do meu processo, senhor Alfredo? Aí lá vem ele com a história dele. Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Então eu tenho direito a uma herança maior, a um valor maior, né? Soube, todavia, que o Visconde de Cairu, todos eles estavam no passado bem mais distante, né? Na época do Império ainda. Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Então esse aqui, ele já é mais duro também, né? Ele já acha que os parentes são do mal, que o jogo de interesses, né? Que o Visconde também não é gente boa, que está querendo lograr ele, né? Passar a perna. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Então, perguntando, cobrando o Alfredo, né? Você já enviou o meu pedido ao imperador? Aí Alfredo, olha, calmamente, tranquilo, ouvindo ele, isso respondeu: já expedi a mensagem. O imperador certamente levará em conta a sua solicitação. E ele impaciente, mas entretanto a demora é muito grande. Como se estivesse diante de um subordinado vulgar.
falando com Alfredo assim, né, naquela altivez, naquela arrogância, né? Como que o imperador não me ouviu ainda? Então, provavelmente, possivelmente, ele era a pessoa influente quando encarnado, né, que tinha acesso ao imperador. Então, diante dessa situação que ele vivenciava aqui na Terra, ele se comportava como? Com arrogância também, né? E o Alfredo pacientemente, né, ouvindo ele para não ferir ele nas suas causar um mal maior, então ouvia ele. Mas meu caro Aristarco, né, respondeu o administrador, o Alfredo, muito calmo. Acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Olha a lição aqui, olha a doutrina, né? Isso aí são ensinamentos, são experiências, para você valorizar o que realmente vale, né? A grandeza da herança divina. Que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis, né? Tudo passa, né? O patrimônio terrestre, a matéria, as aquisições financeiras, patrimoniais, elas passam. O que a gente leva quando desencarna? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar. Então ele fala com muita calma, com fraternidade, com compreensão, mas traz a lição. Leva a informação mais sublime, mais espiritualizada para a pessoa, né? Ele não perde a oportunidade de ensinar a pessoa ao mesmo tempo que ouvir o que ela tem. É um trabalho assim, né, de psicologia, né, de entendimento, de fraternidade com relação ao outro. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisto? Quer dizer, você nunca pensou em Deus? Você sempre ficou ligado à matéria, aos bens terrenos, a essas picuinhas de vão me passar a perna, de fulano é mais melhor? Aí o Aristarco repensou e falou, é verdade, os tratantes morrerão. Eu também, né? Deveria ele pensar, né? Não só os tratantes vão morrer, mas eu também. Então, essas preocupações, né? Elas são de todos nós. Então, esse é um outro caso, né? Então, caso do interesse financeiro, né, da herança que ele estava aqui. Alguma contribuição nessa passagem ou vamos para o terceiro caso? Tudo certo? Vamos para o próximo então. O terceiro é de uma senhora. A senhora se aproximou do Alfredo, muito aflita e altiva, olha, né? Sempre o pessoal arrogante, pessoal que provavelmente, né, era da elite, né, da pessoal que tinha recursos financeiros que estava ali. Senhor Alfredo, peço-lhe que não me retenha aqui. Meu marido é o nosso próprio adversário. Essa já estava contra o marido. O marido já não era gente boa para ela. Opa, passou aqui sem querer. O 3. Meu marido é o meu próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse da casa. E eu permanecendo aqui, estou certa de que ele nos dissipará os bens, vai desmoralizar o nosso nome. Então ela estava preocupada com o nome, né? Certamente era uma pessoa que tinha um nome a zelar, né? Aquela questão do orgulho, do sangue, né? Da nobreza. E ela estava preocupada que o marido ia acabar com os bens e aí ela ficaria desmoralizada perante a alta sociedade. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. As filhinhas, né, já passaram quantos anos, né? Centenas de anos, né? Eles já estavam
em outra época, e ela achando que as filhinhas estavam desesperadas. Ela ainda estava vivendo aquele momento. Nem existiam mais. Né? As filhinhas talvez já estavam no outro, né? Mais até adiantada com ela, ou mais atrasada, ou não dá para saber, né? Mas de qualquer maneira já estava numa outra situação. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Então, por que eu estou doente? Por conta desse pessoal, né? Do meu marido. Meu marido é minha doença. É ele que me deixou doente, né? Geralmente a gente não faz isso. Quando a gente tem uma enfermidade, a gente às vezes dá um nome para ela. Geralmente é o nome de alguém que convive com a gente. A gente acha que é ele o responsável. Na verdade, somos nós mesmos. Pelo nosso comportamento, pelas nossas preocupações, ansiedades, tristeza que a gente cria, né? A falta de confiança em Deus, de gratidão, a gente acaba se envolvendo em situações de enfermidades porque a mente somatiza, né? E ela estava acreditando que a moléstia dela, que ela estava enferma lá, por causa dessa situação toda que ela estava vivendo. Mas por que ela estava enferma por causa dessa situação? Porque ela valorizava essa situação, né? Já sei, minha irmã, respondeu o Alfredo então, com muita atenção, muita solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentado? Do jeito que você está, que adianta você voltar para lá? O que você vai fazer lá desse jeito, né? Não será melhor se curar, tranquilizar o espírito, para ajudar as filhinhas com eficiência? Ela falou, mas eu nem sei onde que eu estou. Eu estava nervosa, ela torcendo as mãos. Creio que tenho me trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentido. Provavelmente ela achou que ela teve um desmaio. Na verdade, ela desencarnou, foi para outro plano. Acordou numa colônia já, né? Em tratamento. Aí o Alfredo dizendo para ela, ninguém maltrata, né? Ninguém está maltratando você, disse bondosamente. Seu caso não é tão simples como parece. Então não é um simples desmaio, já está dando uma pista para ela, ó. Né? Não aconteceu algo mais sério aí, né? Nessa questão das suas enfermidades. Não foi um simples desmaio. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Né? Somos todos filhos de Deus. Todos somos familiares entre si. A criatura suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar o eterno bem. De novo aqui, lembrando, né, dos tesouros do céu. Se desapegue das coisas passageiras, das aquisições terrestres, dos nomes, né, do orgulho, né, dessas brasões que antigamente tinha, né, meu nome é zelar, né. A infeliz, ela já não sorriu com os outros, fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente. Ela não se conformou, ela não concordou com Alfredo. Estava com cólera, estava irritada, ó. Olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Então ela estava ainda envolvida, dominada pelo ódio. Estava difícil o acesso a ela. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento, depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. É interessante isso aqui, né? O nosso comportamento, às vezes, aqui na Terra parece tão normal, né? Aos olhos da sociedade, aos olhos dos outros, mas perante as leis divinas nós agimos como loucos. Quando a gente se apega a coisas que não têm valor, a coisas que são transitórias, nós nos vemos presos a isso muitas vezes, não é? Já imaginou? Às vezes a gente olha assim o mundo espiritual, né? E
é uma coisa assim uma coisa assim tão fantasiosa, né, aos nossos olhos. A verdadeira vida, a vida real é essa aqui, a matéria. E na verdade nós estamos iludidos, nós estamos invertendo as coisas, nós estamos vendo o mundo ao contrário. O que realmente tem valor, a gente não vê como valor. E a gente se apega, né, a nome, a orgulho. Vejo os 3 casos aqui, né, que são bastante assim interessantes, né, para nosso esclarecimento. Eles nos traz assim lições bem interessantes, né, sobre o nosso comportamento invertido aqui da Terra, né. Então são desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Eles querem providências, né, menosprezam, acusam os outros, né, menosprezaram as coisas espirituais, não aceita que erraram, né, acha que a situação que eles estão ali não é a responsabilidade deles, e ficam presos ainda às heranças, né, aos patrimônios aqui da Terra. Aqui então, ele diz aqui, Alfredo, não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Quer dizer, todos os bens que são disponibilizados por Deus é para o nosso usufruto, para a gente usar, mas usar com razão, com racionalidade. Não é crime não é crime ter dinheiro, né, ter recurso financeiro, não é crime procurar se divertir, né, mas no fundo, o velhinho que reclama terras escravo nunca pensou senão em tirania no campo. Então era uma pessoa que estava ali, é um tirano, né? Ele nunca pensou no próximo, né? O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos, né? Ali ele se fazia de vítima. Os primos vão passar a perna. Na verdade, quem estava querendo passar a perna era ele. Alfredo percebeu isso, né? O verdadeiro malfeitor ali, o verdadeiro criminoso, não eram os primos a quem ele acusava. Ele que desejava lesar os primos. E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, né, tão interessada pela família, pelas filhas e tudo mais, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Ela morreu, né, talvez o marido não era para passar por isso, né, não era para passar pelo desencarne, vítima dela como assassina. Então ela desencarnou antes, foi levada antes, né, antes que o marido. Não teve um desmaio, achou que era um desmaio e chegou no plano espiritual. Mas na verdade a intenção dela era matar o marido envenenado. E aí Alfredo diz assim, conheço os processos, um a um, acordado de um longo sono na inconsciência, e julgo-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eles acham que pode enganar, né? No plano espiritual, todos sabem o que acontece. Imagina, o Alfredo sabe exatamente o que eles estão sentindo, as intenções, né? Que eles estão ali se fazendo de vítima, na verdade não são vítimas, coisa nenhuma. E aí o André Luiz perguntou, e esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? E Alfredo disse, então, foram recolhidos em pior estado. Então estavam muito pior, muito mais atormentados, com muito mais problema. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos do campo da paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então eles estão ali em tratamento, né? Eles já estavam bem pior, agora estão mais ou menos recuperados. Eles vão sendo encaminhados para tratamento magnético espiritual, né? Receber o auxílio. Nosso tempo aqui está barulhento, tá com jeito de chuvas e trovoadas.
Muito bem, esse é o nosso capítulo 21. Quem que pode comentar alguma coisa, complementar? Nosso tempo está acabando. O que vocês podem me dizer sobre espíritos dementados, né? Primeiro caso do Malaquias, né? Que ainda estava preso às suas terras e seus escravos. E aí, você fechou meu microfone? Fechou? Alô? Ah, não. Não, seu microfone está aberto, dona Leia. Estou te ouvindo. Agora que eu entendi o que a senhora falou. Estava desligando um alarme para mim, achei que tinha fechado. Pois é, dementados, Odilon, eu acho que todos nós chegamos do outro lado um pouco dementados, né? Todos nós chegamos, porque não tem ninguém santo aqui na Terra. Para não chegar lá sem um pouco de demência, eu só se for santo mesmo. E santo não tem nenhum. Porque na Terra estamos aqui para aprendizado e para recuperar nossas coisas do passado, né? E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu tive metade do lado de lá. E eu fiquei bem, cabeça meio ruim mesmo. Eu sonhava cada sonho horrível. E quando eu acordava, eu já estava levantada, batendo na parede, chamando. E aquela coisa mais feia do mundo. Muito ruim. E eu penso que quase todos que vai, antes deles irem, já fica meio dementado aqui na Terra. E chega lá com aquele mesmo estilo. E demora. A demora depende do adiantamento de cada um, né? Se você tem um conhecimento, loguinho você já vai entendendo a situação. Mas se não tem, aquilo demora vários anos. Eu acho que é assim, eu entendo assim. Agora, eu achei interessante a senhora colocar que nós já estamos dementados aqui. É verdade, né? Nós já saímos daqui dementados. Aí chegamos lá. É verdade. Só continua. Só continua a ilusão. É mesmo. Pois é, continua, mas aí depende do adiantamento de cada demora da recuperação, né? A recuperação. Da vontade, né? A boa vontade. Eu quero sair dessa. Né? A boa vontade, o conhecimento também, né? Porque o conhecimento vai ajudar muito. Se você não conhece nada do outro lado, vai ser mais demorado, porque aquilo é novidade. O sofrimento, às vezes, né, também não leva a acordar, né? A gente, tá doendo. Daí eu falo, quero me curar. Igual o Chico Xavier, provavelmente ele ficou horas só. Nem, capaz não chegou nem dias, né? Porque ele tinha muito conhecimento do lado de cá. E, provavelmente ele ficou pouco tempo, a hora dessa ele já está bem arrumado lá. O conhecimento ele ajuda bastante, eu entendo também, sabe? Conhecimento espírita, né? Da vida espiritual, né? É como um mapa, né? Você está chegando numa cidade estranha, você tem um mapinha aqui, né? Quando você estuda a doutrina espírita, você tem um mapinha de como se conduzir lá, onde buscar socorro, né? Esses espíritos não tinham nenhum conhecimento espiritual, então para eles acho que a dificuldade até é maior, não é isso? Maior um pouco. Algum comentário mais? Tudo certo? Muito bem. Então é isso. Nosso tempo já está acabando. Então esses são os 3 casos. O caso de saúde, né, do Malaquias. O caso do apego ao dinheiro, né? Coloquei até a imagem aqui de uma pessoa cheia de 2 malas pesadas e um cifrão nas costas sofrendo para carregar, que é o Aristarco, né, que estava querendo a questão das heranças, e aquela senhora que ela estava presa a questão do marido, né, achando que o marido que era culpado, né. Então todos eles eram, na verdade,
criminosos, né, dissimulados, que estavam querendo enganar o Alfredo. Falar, não, eu estou aqui por engano, né? A gente nunca acha que está no lugar certo, né? Não, Deus se enganou, eu estou aqui no lugar errado, né? Quer sair dessa. Muito bem. Vamos então partir para o nosso encerramento, que o Google até já avisou que o nosso tempo está terminando. Quem que poderá fazer a nossa oração final de encerramento? Algum voluntário? Eu mesmo. O Orlando fez no sábado passado, agora é eu, sábado que vem é Orlando. Tá bom. Combinado. Fazer rodízio. Isso. Os outros não se dispõem, né? Os outros não querem se dispor. Então vai eu mesmo Orlando fazendo rodízio. Tá certo. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus e agradecer por essa maravilhoso dia que nasceu para nós aqui e que nos deu essa oportunidade desse maravilhoso aprendizado, porque hoje foi um aprendizado de um tamanho muito imenso. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela essa oportunidade, pedimos que continue sempre nos abençoando, como sempre tem nos abençoado, abençoar nossa família, a família de cada um dos que estão aqui online, e a família de todos os que não estão também, abençoe a família brasileira, a família mundial, abençoe a todos, e esperamos, ó Mestre Jesus, ó Deus nosso Pai, que no próximo sábado nós possamos ser dignos de estar aqui, e mais uma vez, nesse estudo maravilhoso, e que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, um bom final de semana para todos nós, muita paz, que essas 3 lições seja uma orientação segura para que eu mude meu jeito de pensar, né, na vida, que eu pense melhor sobre as coisas. Na próxima será o capítulo 22, Os que Dormem. Olha só, é um título que também nos sugere muitas coisas, Os que Dormem. Hoje nós percebemos que nós estamos meio que iludidos aqui enquanto encarnados. De repente, na próxima, nós vamos perceber que nós estamos dormindo ainda. Muita paz, Deus abençoe. Tchau, bom dia a todos, com Deus. Um abraço a todos. Maravilhoso, Tchau para todos. Tchau.